No silêncio da chuva, há uma voz antiga. Uma voz que fala sobre escolhas, sobre caminhos e sobre paz. Ouça agora a história do profeta Elias. Em tempos de escuridão espiritual, quando o povo de Israel dobrava os joelhos diante de ídolos e esquecia o Deus verdadeiro, a alma da nação parecia caminhar em silêncio sob um céu fechado. Enquanto você ouve a chuva cair, imagine um povo que já não orava ao Deus vivo, mas a estátuas frias, sem voz, sem vida, sem resposta. Homens e mulheres que cresceram ouvindo sobre o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, agora queimavam incenso para Baal, um falso Deus que dizia controlar a chuva, o sol e as colheitas. Era como se o coração de Israel tivesse se afastado lentamente da fonte de toda a vida. Foi nesse cenário que surgiu um homem que ninguém esperava. Ele não era rei, não era rico, não usava armadura, mas carregava consigo uma voz que em breve abalaria o céu. Hoje, à medida que a chuva cai do lado de fora e você aquieta o seu coração, você vai caminhar pela história do profeta Elias e ouvir sobre seus desafios, seus milagres e seu final surpreendente. Israel estava de joelhos, mas não em oração. Estava de joelhos diante de ídolos. Foi exatamente aí que Elias entrou em cena pela primeira vez. Ele não era conhecido, não era filho de sacerdote, não fazia parte da corte, mas tinha algo que poucos tinham naquela geração: coragem para falar em nome do Senhor. Sem cerimônia, Elias se apresenta diante do rei Acabe. Acabe estava no trono, cercado de luxo, conselheiros e guardas. Elias vinha do campo. Suas roupas eram simples, sua barba era longa e seus olhos eram firmes, como quem sabia por que estava ali. Ele não pede licença, não se curva, não negocia palavras. Quem era aquele homem para declarar que o céu se fecharia? Mas Elias não treme. Ele sabe que não fala por si mesmo. Fala em nome de um Deus que ninguém mais levava a sério. Então, ele se vira e vai embora. Sem explicações, sem justificativas. Veio, falou e saiu. Mas a profecia ficou ecoando no ar. Com o passar dos dias, algo começa a mudar. As nuvens somem, a terra racha, o vento levanta poeira, as plantações murcham, e por trás de cada grão de terra seca estava a palavra de um homem que confiava em um reino maior que qualquer trono humano. Elias se torna conhecido. Vai para o leste, diz o Senhor, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, diante do Jordão. Ali beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que te sustentem. Elias obedece. Caminha sob o sol forte, cruzando um terreno seco, até encontrar o ribeiro de Querite, um pequeno curso de água entre as pedras. Corvos começam a se aproximar, voando em sua direção. No bico, pedaços de pão. Alguns trazem carne. Eles pousam perto de Elias, deixam a comida no chão e retornam ao céu. Enquanto o povo confiava em Baal para mandar chuva, Elias confiava em Deus até para mandar pássaros. Enquanto a terra secava, ele bebia da fonte indicada pelo Senhor. Enquanto o rei o procurava com ódio, o céu o sustentava com cuidado. A chuva tinha parado, o céu seguia fechado, as terras de Israel rachavam cada vez mais, e aos poucos, até o ribeiro de Querite começou a diminuir. A água que antes corria entre as pedras já não era a mesma. O fio de água foi ficando mais fino, mais fraco, até que um dia simplesmente secou. Onde havia correnteza, restou apenas terra dura. Mas Elias não entra em pânico. Ele não discute com Deus, não reclama, porque quem mandou os corvos também sabe qual é o próximo passo. Às vezes, Deus nos leva a lugares escondidos,
temporadas silenciosas onde ninguém vê o que acontece dentro de nós. Enquanto você ouve a chuva cair, talvez lembre de um tempo assim. Tudo secava, mas Deus sustentava. Quando o ribeiro seca, a voz do Senhor volta a falar com Elias. Levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma viúva que te sustente. Deus o envia para fora de Israel, para uma cidade estrangeira, em território influenciado por Baal. Novamente o plano parece estranho aos olhos humanos. Elias não será sustentado por um rei, nem por um rico, mas por uma viúva pobre, sozinha, com um filho pequeno, em plena crise. Elias chega às portas da cidade. Ele vê uma mulher apanhando gravetos. Ela está cansada. O rosto mostra preocupação, desgaste, peso acumulado. Elias se aproxima com calma e faz um pedido simples. Por favor, traga-me água. Ela pausa por um instante, olha para ele e começa a caminhar para atender o pedido. Mas antes que se afaste, Elias acrescenta: e também um pedaço de pão, por favor. Dessa vez, ela para de verdade. A voz é triste, sincera, embargada. Juro pelo Senhor teu Deus, não tenho pão, apenas um punhado de farinha e um restinho de azeite. Estou apanhando 2 gravetos para fazer o último bolo para mim e meu filho. Depois disso, morreremos. O silêncio é pesado. Você consegue imaginar a chuva caindo lá fora, enquanto naquela cena o céu permanece seco. De um lado, uma mãe prestes a preparar sua última refeição. Do outro, um profeta enviado pelo Deus vivo. Elias responde com autoridade tranquila, que nasce da confiança e não da insensibilidade. Não temas. Faz primeiro para mim um bolo pequeno e traz para mim. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Dia após dia, a cena se repete. O pouco nunca termina. Porque Deus não apenas sustenta, Ele multiplica o pouco quando há fé. Às vezes, tudo o que temos é pouco. Pouca força, pouco ânimo, poucos recursos. Mas o pouco nas mãos de Deus é suficiente para atravessar toda uma crise. Ele não precisa de muito, só de um coração disposto a confiar. Elias estava ali como hóspede, como profeta, e agora como parte da família. Mas então, sem aviso, a tragédia chega. O filho da viúva começa a tossir, a febre sobe, o corpo enfraquece e em pouco tempo o menino perde a respiração. Ele morre, a mãe se desespera, os olhos dela se enchem de lágrimas. O corpo treme e com a dor transbordando da alma, ela corre até Elias e grita: "O que eu te fiz, homem de Deus? Vieste só para trazer à tona os meus pecados e matar o meu filho?" Elias, o profeta que desafiou um rei e fez o céu se fechar, agora se cala. Diante da dor, ele não responde, não explica, não argumenta. Ele apenas segura o menino nos braços com delicadeza e sobe as escadas. Cada passo ecoa como se a casa inteira estivesse suspensa entre a vida e a morte. No quarto onde estava hospedado, Elias fecha a porta. Ali, só ele, o menino e Deus. Ele ora com a alma aberta. Ó Senhor, meu Deus, trouxeste tragédia à viúva matando seu filho? Então Elias faz algo ousado. Ele se deita sobre o corpo da criança 3 vezes, clamando com profundidade: Senhor, meu Deus, rogo-te, faz voltar a vida a este menino. O quarto fica em silêncio. O som de chuva lá fora parece acompanhar o silêncio ali dentro. 1 segundo, 2, 3, e então o menino respira.
Um único sopro devolve cor ao rosto. O peito se move, os olhos se abrem, a vida volta. Elias sorri, pega o menino nos braços e desce as escadas. A mãe corre. Ele entrega o filho e diz: "Vê, teu filho vive." Ela cai de joelhos, tomada pela presença de Deus, e declara: "Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor é verdade." Deus não apenas sustenta, Ele restaura. Ele não apenas multiplica o pouco, Ele devolve vida ao que parecia perdido. Elias aprendeu que o Deus que manda fogo do céu também entra no quarto silencioso da dor para devolver vida onde havia morte. Talvez você já tenha atravessado um quarto assim, um tempo em que tudo parecia acabar. Mas o mesmo Deus que restaurou aquele menino também pode surpreender você. Depois do milagre, o tempo avança. 3 anos e meio se passam. A terra continua seca, o céu fechado. A fome domina Israel. E agora Deus envia Elias de volta. O profeta reaparece e manda um recado para Acabe: "Elias está aqui." Quando o rei vê Elias, o ódio transparece nos olhos. "És tu o perturbador de Israel?" Com calma e firmeza, Elias responde: "Eu não sou o perturbador. Quem trouxe desgraça foi você, por abandonar o Senhor e seguir Baal." Então, o desafio é lançado. Um duelo espiritual. Um confronto público entre o Deus vivo e o falso Deus de Baal. Elias manda reunir todo o povo no Monte Carmelo. Chama os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá. Ali, diante da nação inteira, ele ergue a voz: "Até quando ficarão em cima do muro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam Baal." Silêncio. Ninguém responde, ninguém decide. Elias propõe o teste. Cada lado prepara um sacrifício. Lenha, o animal, mas não colocam fogo. O Deus que responder com fogo do céu é o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal começam, constroem o altar, gritam, dançam, se cortam, nada acontece. Ao meio-dia, Elias, com ironia santa, provoca: "Gritem mais alto, talvez Baal esteja ocupado ou dormindo. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és o verdadeiro Deus." E então o céu responde. Um fogo desce como flecha divina, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras, a água, tudo. O povo cai de joelhos. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Naquele dia, Israel lembrou quem era o Deus verdadeiro. A vitória no Monte Carmelo havia sido estrondosa. O fogo caiu. O povo reconheceu o Senhor. Os falsos profetas foram derrotados. Era o momento que qualquer pessoa chamaria de final da guerra. Mas não era, porque Jezabel, a rainha ímpia, não se curvou. Ao saber do ocorrido, sua reação foi furiosa. Ela envia um recado direto ao profeta: "Que os deuses me castiguem, se até amanhã eu não fizer com Elias o que ele fez com os profetas de Baal." A notícia chega aos ouvidos do profeta. E de repente, o homem que enfrentou 850 profetas, o homem que viu fogo cair, o homem que fechou o céu com a oração, sente medo. Elias foge. Ele se afasta de tudo. Afasta-se das pessoas, do rei, da cidade, das lembranças, e caminha sozinho para o deserto. A chuva que você ouve agora é como se acompanhasse os passos de um homem profundamente cansado. Cansado no corpo, cansado na alma. Depois de caminhar o dia inteiro, Elias para. "Já basta, Senhor. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que meus antepassados." O profeta está quebrado, não por falta de fé, mas por exaustão, por lutar sozinho, por carregar pesos que poucos compreendem. Ele adormece, não como quem descansa,
mas como quem quer desaparecer. E enquanto ele dorme, algo acontece. Um anjo se aproxima, toca suavemente o ombro de Elias. A voz é calma, quase um sussurro. Levanta-te e come. Elias acorda. Ao lado dele, um pão assado sobre pedras quentes e uma jarra de água fresca. Ele come e volta a dormir, ainda cansado demais para reagir. O anjo retorna, toca-o novamente. Levanta-te e come, porque a jornada será longa. Mesmo quando Elias queria desistir, Deus ainda o sustentava. Mesmo quando ele não tinha mais força, Deus ainda acreditava nele. Mesmo quando Elias queria morrer, Deus ainda tinha um propósito. E assim, fortalecido, Elias caminha por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o mesmo monte onde Moisés ouviu a voz de Deus. Ali, Elias se esconde em uma caverna. O som da chuva que você ouve agora ajuda a imaginar a solidão desse momento. Deus pergunta: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Então Deus prepara uma lição profunda. Um vento forte se levanta, tão intenso que quebra pedras. Mas Deus não está no vento. Depois, um terremoto faz a caverna tremer. Mas Deus não está no terremoto. Depois, um fogo aparece diante da entrada. Chamas brilhantes, calor intenso, mas Deus também não está no fogo. E depois daquele encontro, Deus dá uma instrução. Volta pelo caminho do deserto e unge Eliseu como profeta em teu lugar. Elias desce do Monte Horebe com um novo propósito. A alma está mais leve, o coração reorientado. Deus mostra que a história não termina no desânimo e que o plano continua. Ele caminha pelas planícies de volta a Israel. O chão ainda está seco, a chuva não voltou. Mas no coração de Elias, algo já havia mudado. À distância, ele vê um campo sendo arado. 12 juntas de bois trabalham a terra. E conduzindo a última delas está um jovem, Eliseu, simples, forte, com as mãos cheias de terra, mas o coração preparado para o chamado. Eliseu não é sacerdote, não vem de linhagem profética, é um trabalhador comum, mas Deus vê além da aparência. Elias se aproxima em silêncio. O vento move sua capa. A chuva, aqui fora, continua a cair como pano de fundo dessa transição sagrada. Eliseu ainda não percebe quem está atrás dele, até que algo acontece. Sem dizer uma palavra, Elias tira seu manto, o símbolo da unção, da autoridade profética, da missão, e lança sobre Eliseu. O jovem para. Fica imóvel por um instante. Seu coração entende o que aquilo significa. Não é um gesto comum, é um chamado divino. Eliseu corre atrás de Elias. Deixe-me apenas despedir dos meus pais, e então eu te seguirei. Elias responde: vai e volta, mas lembra do que te fiz. Eliseu volta para casa e então faz algo que revela sua decisão definitiva. Ele mata os bois, parte a madeira dos arados, acende uma fogueira com aquilo que sustentava sua antiga vida, assa a carne, serve ao povo. E depois parte com Elias. Eliseu não apenas disse sim, ele queimou o plano B, abandonou o passado e deu o primeiro passo na jornada que mudaria sua vida para sempre. Às vezes, Deus nos envia pessoas para caminharem ao nosso lado. Quando achamos que tudo acabou, Ele mostra que o plano continua. Elias achou que estava sozinho, mas Deus já havia separado Eliseu, porque quando um profeta se cansa, Deus levanta outro, e a missão nunca morre. E assim eles seguem juntos, até que a Escritura nos leva a outro momento intenso, o confronto de Elias com o rei Acasias.
Depois da morte de Acabe, seu filho Acasias assume o trono, mas não aprende nada. Segue os mesmos caminhos de idolatria, desobediência e orgulho. Um dia, Acasias cai de um terraço e se fere gravemente. Deitado em sua cama, ele manda seus servos consultarem Baal-zebube, um ídolo filisteu, procurando respostas espirituais no lugar errado. Deus envia Elias. Mais uma vez o profeta aparece no caminho dos mensageiros. A capa balança com o vento. Os olhos dele são firmes, diretos, e a mensagem é simples. Por acaso Israel não tem Deus? Para que vocês busquem respostas em Baal-zebube. Digam ao rei: você não sairá da cama onde está deitado, certamente morrerá. A notícia chega ao palácio. O rei Acasias se enfurece e manda um capitão com 50 soldados para prender Elias. Debaixo do monte, o capitão grita: homem de Deus, desce agora! O rei mandou! Elias, sereno, responde: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 homens. Um raio, uma explosão, o fogo cai. E os soldados são consumidos. Silêncio, cinzas, juízo. Mas Acasias é teimoso. Manda outro capitão com mais 50. O homem repete: homem de Deus, desce depressa. Elias repete a sentença. E novamente fogo do céu cai. O orgulho cai junto. A arrogância cai junto. Finalmente, o terceiro capitão é enviado. Mas ele chega diferente. Ele se ajoelha, levanta as mãos e implora: homem de Deus, por favor, poupa a minha vida e a dos meus homens. Tem misericórdia. Elias olha para ele, vê humildade, e o Senhor diz: vai com ele, não temas. Elias desce, entra diante do rei e repete a profecia sem tirar uma palavra: porque buscaste Baal-zebube e não ao Senhor, certamente morrerás. E assim aconteceu. Há momentos em que Deus envia fogo para corrigir e momentos em que ele espera quebrantamento. A diferença está no coração. O primeiro e o segundo capitão vieram com ordem, força, arrogância, foram consumidos. O terceiro veio com humildade e encontrou misericórdia, porque Deus resiste aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. O tempo de Elias na terra estava chegando ao fim, mas não haveria morte. Não haveria sepultura. Não haveria despedida comum, porque Deus havia preparado algo diferente, algo eterno. Elias e Eliseu seguem juntos, um ao lado do outro. Dois profetas, duas histórias entrelaçadas, dois corações alinhados ao propósito de Deus. Eles passam por Gilgal, por Betel, por Jericó, até chegarem ao Rio Jordão. A cada cidade, Elias olha para Eliseu e diz: fica aqui, Eliseu, porque o Senhor me enviou a outro lugar. Mas Eliseu responde sempre a mesma coisa: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei. Ele sabia, algo grande estava prestes a acontecer, e ele não perderia o último passo de Elias na terra. Ao chegarem ao Jordão, Elias pega o manto, enrola, toca as águas, e o rio se abre. Um caminho seco surge diante deles, como no tempo de Moisés. Os dois atravessam. Do outro lado, Elias olha para Eliseu. O vento passa entre os dois. A chuva aqui fora continua a cair, como se marcasse o início de um momento solene. Pede o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Eliseu não hesita. Peço-te que haja sobre mim uma porção dobrada do teu espírito. Elias olha para ele com profundidade. Pediste coisa difícil, mas se me vires quando eu for tomado de ti, assim se fará. Se não, não. Eles continuam caminhando. E então,
o céu se move. Um redemoinho desce do alto. Um carro de fogo aparece. Cavalos de fogo correm com brilho intenso. A terra treme, o vento gira, a luz explode. E diante dos olhos de Eliseu, Elias é envolvido pelo fogo celestial e levado para o céu. Não há dor, não há morte, não há fim, há apenas glória. A voz de Eliseu atravessa o som do vento. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O manto de Elias cai, silencioso, sagrado, como um símbolo da continuação da obra. Eliseu pega o manto, coloca sobre os ombros, olha para o céu e sabe, a missão agora está em suas mãos. Elias não morreu. Elias foi levado. Elias ascendeu em um redemoinho de fogo, porque sua vida já era do céu antes mesmo de deixar a terra. A história dele nos lembra que quem caminha com Deus até o fim não termina em poeira. Que vale a pena ser fiel mesmo quando todos abandonam. Que Deus honra os seus com pão na fome, com fogo na fé e com glória no fim. Se você chegou até aqui é porque Deus também está chamando você. Pegue o manto, levante-se e continue a jornada, porque o mesmo Deus de Elias ainda está vivo, ainda chama, ainda sustenta, ainda fala e ainda responde com fogo. E assim termina a história de um dos maiores profetas que o mundo já conheceu. Um homem que enfrentou reis, que desafiou falsos deuses, que orou e parou o céu. E a grande lição é esta: não importa o deserto que você enfrenta, nem o monte que precisa subir. Se Deus estiver com você, até o impossível se torna caminho. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, diz a Escritura em Tiago 5,17. E a grande lição é esta: não importa o deserto que você enfrenta, nem o monte que precisa subir. Se Deus estiver com você, até o impossível se torna caminho. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, diz a Escritura em Tiago 5,17. Teve medo, teve cansaço, teve dúvidas, mas nunca deixou de obedecer. E por isso sua história atravessou séculos e chegou até você agora, aqui, ao som de chuva, enquanto o seu coração se abre para ouvir. Se esta mensagem tocou sua vida, escreva nos comentários: o Deus de Elias é o meu Deus. Isso mostra que você chegou ao fim e que está disposto a caminhar com fé. Se este vídeo te abençoou, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, porque aqui você continuará ouvindo histórias que transformam, baseadas na palavra de Deus. E lembre-se, Elias foi levado, mas o Deus de Elias ainda está aqui.